Saúdo as vidas dos meus irmãos amados, todos os ouvintes, com a paz do nosso Senhor Jesus. Postagem dia 18 de 10 de 2025. Mais uma vez o Senhor está me dando o privilégio de poder entregar esta boa mensagem, boas palavras, aumentando e fazendo acrescentar em sua vida a confiança, poder sobre a sua vida, para que você possa acreditar e receber do Senhor tamanha bênção. Fala de confiança e falamos de fidelidade. Confiança e fidelidade. A palavra do Senhor nos diz, no livro de Gênesis, que este homem, chamado por Abraão, recebeu do Senhor visitas, recebeu do Senhor o privilégio das promessas, recebeu fé e poder. A palavra do Senhor nos diz que estaria abençoando a vida de Abraão e que de Abraão iria surgir reis, nações, povos, muita gente, aleluia, por meio de sua vida. Seria pai de multidões. Então, abençoando o nosso pai Abraão, foi também, aleluia, maravilhoso para nosso pai Abraão ouvir essas palavras. Estenderei sobre sua vida, sua descendência, aliança, fidelidade. O Senhor nos diz que estaria abençoando a vida, tanto de Abraão, como todos aqueles que estivessem abençoando a vida deste homem. A palavra do Senhor nos diz que os que o abençoassem seriam abençoados, e os que o amaldiçoassem também seriam amaldiçoados. Então, felizes foram os homens que estenderam a mão para Abraão. Felizes foram as pessoas que alegraram o coração deste homem, dizendo sim, porque o Senhor é contigo. Mas infelizes são os que tentaram contra as palavras do Senhor, tentando contra Abraão. A palavra do Senhor nos diz que chegou o momento em que veio a velhice, para Abraão. Abraão, mesmo assim, ele era um homem forte, desceu à sepultura em paz, juntamente com sua esposa. A palavra do Senhor nos diz que logo após a sua ida, a sua partida aqui da terra, seu filho Isaque, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor estaria abençoando a vida de Isaque, a fidelidade da qual o Senhor tinha falado que era para com a vida de Abraão, agora estaria na vida de Isaque. Então Isaque queria caminhar aqui na terra, fazendo a vontade do Senhor, também a favor das vontades de seu pai, e assim por diante, da obediência, da gratidão, da fidelidade, dizendo quão bom é o Senhor. Certamente o Senhor estaria cada vez mais abençoando muitas e muitas vidas por meio desta vida, por meio de Isaque, por meio, aleluia, do filho de Abraão. Então o Senhor disse que estaria abençoando a descendência de Abraão. Agora, a descendência de Isaque, dando terra, este foi um juramento a qual o Senhor tinha feito para o pai de Isaque, o pai Abraão. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Por meio delas serão benditas todas as nações. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E assim, habitou Isaque em Gerar, conforme foi a palavra do Senhor. A palavra de Deus nos diz que Isaque, quando foi visitado pela presença do Senhor, quando o Senhor vem e aparece no versículo 2, capítulo 26 do livro de Gênesis, o Senhor veio para falar com Isaque e dar boa instrução, boa direção, o que era melhor para ele, dali para frente. Nada melhor do que ter a ação, o auxílio, a presença do Senhor nos conduzindo, nos levando a viver o melhor. Em todo tempo, bom é nosso Senhor. Em todo tempo, Deus é bom. Então fez isso. Assim habitou aonde o Senhor falou que era para Isaque habitar. Mas a palavra do Senhor nos diz que
homens bons? São homens bons, mas infelizmente tem os ruins aqui na terra. E a palavra de Deus nos diz que os filisteus, a qual sabia que Abraão tinha aberto poços aqui na terra, eles foram lá e entulharam, fecharam aqueles poços. O Isaac, sabendo disso, estava andando não sozinho, com o auxílio e o poder de Todo-Poderoso, segue seu caminho e vai andando. E a palavra do Senhor nos diz que então Isaac, no versículo 17, capítulo 26, a palavra do Senhor nos diz que Isaac vai lá e abre esses poços, desentulha, vai lá e consegue tamanha bênção. Até porque quem que é o filho que não quer honrar, foi a presença e o nome do Todo-Poderoso, que é o Pai. A ação Todo-Poderoso estava sobre a vida desse Pai, nada melhor do que honrar. Então Isaac vai, aleluia, e faz. Versículo 17, para cumprir as palavras a qual estou falando, capítulo 26 do livro de Gênesis. Tornou Isaac a abrir os poços de água que se escavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. Ele lhes deu os mesmos nomes que o seu pai lhe havia dado. Olha só, quando souberam que Abraão estava morto, foram lá os filisteus, pessoas que tinham maldade nos olhos, no coração, foram lá e entulharam, fecharam os poços. Nosso pai Abraão, você acha que o Senhor Todo-Poderoso ia deixar permanecer assim? Ainda mais o que é bom, o que é belo e é bonito. Fonte de água, poços de boas águas? É claro que não. Todo-Poderoso é assim, é a favor da bênção, é a favor do que é bom. É o dono das fontes de águas vivas, deu o privilégio de Isaac, filho de Abraão, ver essas belezas. Quão rico é a água, bonita, cheia de vida, tanto alegra, aleluia, os nossos olhos, é vida para os nossos corpos, aleluia, é a vida. Então Isaac, em direção, aleluia, à vida, a favor da vida, vai lá e desentulha, para abraçar, aleluia, seu Pai, dizer, aqui estou eu, Pai, para honrar-te, aleluia, e para honrar a presença do Todo-Poderoso, a qual sobre a vida, aleluia, estava e está, Pai. Que mensagem gloriosa, bonita, bela de verdade. Eu estou compartilhando com os meus irmãos, estou falando de muitas e muitas bênçãos. Então Isaac foi lá, tornou Isaac a abrir os poços de água, que se escavaram dos dias de seu pai Abraão, que os filisteus haviam entulhado, depois da morte de Abraão. A palavra do Senhor diz que Isaac fez isso, mas de repente ele escutou conversas e conversas e conversas. Gente que vocês estão abrindo poços, e um desses poços, pertence a gente depende dessa água, vamos dizer assim, que eles disseram essas palavras. Enfim, vamos lá. Quem tem amor, aleluia, e tem o auxílio, a presença do Todo-Poderoso, tem, aleluia, sobre seus olhos, a ação com ótima visão, como visão de águia. É rápido, é veloz, e tomar, aleluia, as boas decisões. Uma pessoa que tem amor no coração, ela estuda cada caso e não vendo maldade na intenção do teu próximo, certamente ela vai estender a mão com boa compreensão, buscar boas conversações e abençoar a vida do seu próximo. Então a palavra do Senhor diz que quando ele ouve essas palavras, nós dá a entender pelas Santas Escrituras que houve uma discussão por causa de um poço, ou quantos poços, só o Senhor sabe. Isaac dá continuidade, aleluia, aos seus bons caminhos. Não negou a água, não negou a boa palavra, não negou o amor, não deixou de compartilhar, aleluia, o poder da vida. A água é o poder para a vida. O corpo
do ser humano, do homem, se a água não tem poder para viver? Como vai poder o corpo do homem, o corpo humano, viver sem ter água, o poder da água? Então a palavra de Deus diz que Isaac, a favor do bem e a lei, cuja glória seja da presença do nosso bom Deus, abençoa, aleluia, mais vidas, dando continuidade à vontade do Espírito Santo, e ainda continua cavando o poço, a qual pertenceu a ele. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Eu quero dizer para os meus irmãos que bom é o homem confiar na presença do Senhor, obedecer à presença do Todo-Poderoso e ter a certeza que Ele vai abençoar seu coração. Tem pessoas querendo fazer apagar o teu sonho, a tua alegria, a tua esperança, o teu acreditar, o teu prosperar. O teu prosperar, estão querendo que você não consiga receber tamanha bênção. Mas vá andando, falando com o Senhor, evangelizando, pastoreando, se esquivando do mal e sendo grato à presença do Senhor. Vai semeando a boa palavra. Vai falando da presença do Todo-Poderoso. Da fidelidade e lealdade do Senhor para com o pai Abraão, para com Isaac. E a presença do Espírito Santo vai se fazer presente em sua vida, abençoando seus olhos, dizendo: olha, o dono das fontes de água está aqui, aleluia, lhe dou, aleluia, mais água. Compartilhe e abençoe a vida. Compartilhe e abençoe a vida do teu próximo. Dê continuidade à vontade do Senhor. E a ação do Espírito Santo é essa. A palavra do Senhor nos diz, olha só, voltando a falar do que eu estava falando para os meus irmãos. Isaac estava andando e desentulhando, abrindo os poços a qual tinham os filisteus entulhado, sabendo que o pai Abraão estava morto. Por que não fizeram isso no dia em que Abraão estava vivo? Medo. Medo do Todo-Poderoso, porque sabia o que era com Abraão. Abraão era rico, riquíssimo. Fazia o Senhor prosperar, no falar, no andar, no agir. Tinha muito mais riqueza do que muita gente pode imaginar. Pessoas de nome importantes que tinham poder aqui na terra. Poder também que só foi dado por permissão do Senhor. A palavra do Senhor nos diz, Abimeleque, várias pessoas viram que o Senhor era com Abraão. Vai concluir contra as palavras e as vontades de Abraão. Por isso que os filisteus esperaram tal hora para poder entulhar os poços de Abraão. Creio eu que passou na cabeça deles que as promessas do pai Abraão não estariam na vida de seu filho Isaac. Teve da parte deles, porque aí se fez presente o poder. Vou estar falando de mais poder, das fidelidades do Senhor, do pai para com o filho, e assim por diante, abençoando muitas vidas aqui na terra. É nosso pai, é Abraão. Ame, aleluia, pai Abraão. Ame falar do pai Abraão. Ame falar do grande amor a qual estendeu, aleluia, muitas bênçãos sobre a vida, aleluia, de nosso pai Abraão. E houve contenda, discussão, por causa de poço, a qual Isaac e os seus, essa que é a verdade. Isaac é um homem muito rico também, muito rico, filho de Abraão, muito mais rico do que você pode imaginar. Então os que estavam junto com Isaac foram abrindo os poços, seguindo a boa palavra, ouvindo a boa palavra, as boas instruções a favor do bem, e vendo sobre os seus olhos, multiplicar das águas, vendo sobre os seus olhos, bênçãos, água, poder e vida aqui na terra. É bom demais. A
palavra do Senhor nos diz, versículo 20, capítulo 26 do livro de Gênesis. Os pastores de Gerar, porém, contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou aquele lugar, né? Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Vamos lá. A palavra do Senhor nos diz que, infelizmente, né, aconteceu isso aí e tal, teve nessa discussão total, mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor em todo tempo é bom, que muito estaria abençoando a terra, muito estaria abençoando a vida, as vidas do filho, aleluia, os filhos, né, de Abraão. Então, eu creio sem dúvida nenhuma, a entender que foi resolvido com muito amor, aleluia, né, porque assim é a presença do nosso Senhor. Senhor, em todo tempo é bom. E continuou cavando, aleluia, posso, assim diz a presença do Senhor. E cavaram, pois, aleluia, os servos de Isaac, naquele vale, aleluia, e acharam ali uma fonte de água corrente. Então, achando mais uma fonte de água corrente, mais um poço, mais água, né, veio acontecer isso. Aonde disseram e falaram, poxa, pertence a nós, aleluia, esta água, pertence, né, a este povo que aqui está. Bom, vamos lá. Então, cavaram outro poço. É aí que está o foco dessa mensagem também. Um grande poder o Senhor está te dando. E Ele fala, faça bom uso, acredite, dê alguns passos a mais, cave um pouquinho a mais, né? Chegue em frente e não pare, para que você possa ver tamanha bênção, muitas bênçãos, a qual abençoou os olhos, as vidas, os que estavam junto com Isaac, que tanto tinha havido abençoado, tanto tinha abençoado o pai Abraão. Então cavaram outro poço e também contenderam por causa dele. Por isso se chamou Sitna. Então vamos lá, por 2 vezes tentaram, vamos dizer assim, por meio de conversa, pertence a nós esta água, né? Cava outro poço e por meio de conversa vai, conversa vem. Isaac poderia ter agido a favor do mal. O livre-arbítrio foi dado para todos, mas Isaac sabia quão bom era o pai de Abraão, o todo-poderoso Deus de Israel. Por isso, Isaac vai abrir o poço. E a palavra de Deus nos diz, versículo 22, partiu dali e cavou ainda outro poço, pelo qual não contenderam, ó. Tá entendendo? Aí, ó. Por isso lhe deu o nome de Reobote e disse, agora o Senhor nos deu este lugar. E acrescentou bênçãos, aleluia, na vida desses homens. E assim cresceremos nesta terra. Só continue andando, cai um pouquinho mais, a palavra do Senhor nos diz. Para que fazer o contrário à vontade do Todo-Poderoso? Tem pessoas que pensam que é o dono da terra. Tem pessoas que pensam que são os donos de poços. Tem pessoas que pensam que são donos de tais coisas aqui na terra. Na verdade, tudo pertence à presença do Todo-Poderoso. A palavra do Senhor Jesus diz que está de olho na maldade do ser humano, naquele que é contra a vontade do Senhor, naquele que é a favor do que é, para com o mal, para com as ações do mal. O Senhor nos diz que estaria abençoando quem abençoasse a descendência de Abraão.
Isaac andou mais um pouco, mais um pouquinho. Como um bom homem foi resolvendo esses problemas, por causa de contenda, por causa de poço, e foi abrir mais um poço. Homens não lhe faltavam. Ajuda não lhe faltava. Pessoas de confiança também não lhe faltavam. Então não faltava material para abrir mais poços. Não faltava para ele o melhor da vida. Ele tinha tudo de bom ao seu favor para que ele pudesse andar mais tantos passos, milhares de passos, e poder ver muito mais bênçãos do Senhor sobre sua vida. Então, essa é a mensagem de hoje. Não deixe com que o maligno faça com que você não acredite nessas bênçãos. Ande, caminhe, acredite, cave, se preciso for. É que o Senhor quer lhe dar o melhor da vida. O melhor da vida é descer a sepultura em paz, para os que vão. Sabemos que a qualquer momento vem o arrebatamento. A qualquer momento vem tamanha bênção do Pai. Nada melhor do que confiar em tamanha bênção. Poder descansar em paz, como o Pai Abraão. A palavra do Senhor Jesus diz que quando ele desce a sepultura, quando ele foi a ser enterrado junto com sua esposa, ele era um homem forte. Não foi. Sofrendo por dores. Glorioso, bondoso é o nosso Senhor, nosso bom Deus. Acredite cada vez mais na presença do Senhor. Acredite, aleluia, na fidelidade, nas boas palavras. Não pare de acreditar. Até para que a presença do Espírito Santo possa estar acrescentando em sua vida, em seu coração, o melhor da vida. Que é a presença do Espírito Santo. Para abençoar-te, fazer caminhar. E assim você possa se ver sendo alimentado pela presença da vida. E essa é a vontade do Espírito Santo. Que você não pare. Então vamos ser sempre gratos à presença todo-poderoso, a qual tanto abençoou a vida de Abraão, a vida de nosso irmão Isaac e assim por diante. Logo mais estarei lendo e falando da ação gloriosa do Senhor, das promessas do Senhor, poder que estava na vida de Abraão, agora para com a vida de Josué, para abençoar o povo de Israel. Compartilhe essa mensagem, abençoe a vida do próximo. Eu tenho um canal no YouTube, se inscreva no canal, para que este canal seja a favor da presença do Espírito Santo e o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. O nome do Todo-Poderoso seja glorificado cada vez mais. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este canal pertence à presença do Senhor Jesus Cristo, à presença do Todo-Poderoso, a favor da bondade e da bênção, de novos bons caminhos, águas boas cristalinas, aleluia, para a sua vida, para abençoar-te, aleluia. Para que você tenha direito a essas águas, a esses poços, cheios de águas, muitas bênçãos. Para que você tenha direito às promessas da qual o Senhor deu para com o nosso Pai Abraão, e esteja sobre a sua vida, sobre a vida dos seus netinhos, filhos, irmãos e irmãs, Senhor, e eu estou falando de muita vida. Então seja grato. Somos gratos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Compartilhe essa mensagem, abençoe a vida do próximo, assim como abençoa a vida, aleluia, deste nosso irmão, filho de Abraão, Isaac.